Primeiramente, para entendermos o que é intolerância, cabe entendermos o que é tolerância. Tolerância é respeitar as pessoas, mesmo que elas possuam opiniões diferentes. Isso consiste não em concordar, mas sim em compreender a diversidade ideológica. Assim, a intolerância é o desrespeito e a falta de aceitação da diferença. Já a política surgiu junto à formação das primeiras civilizações, por volta do século 8 a.C. Foi-se necessária, então, uma forma de garantir o bem-estar social, e por meio dessa busca surgiram os rascunhos a respeito de conceitos de política. Aristóteles foi um dos primeiros pensadores a refletir sobre o termo, e o definiu como a resolução de conflitos, a tomada de decisão e o poder. Por meio dessa definição, ocorreria a atuação dos indivíduos na vida pública. A política, então, pode ser um meio de resolução de conflitos de maneira ética. Caso contrário, se a violência e o desrespeito de opiniões forem usados como meio, resultamos na intolerância política. No caso histórico, a força física foi a primeira forma de resolução de conflitos, mas ao longo do tempo não se fez suficiente. Assim passaram pelo método de decisões unânimes de pequenos grupos. Porém, com o aumento de civilizações, a unanimidade não durou muito tempo, já que nem sempre conseguiu-se atingi-la, gerando então a democracia. A democracia, segundo Aristóteles, é definida como fundamento básico para a liberdade, assim como a igualdade e a soberania popular. Porém, é importante sabermos como a intolerância política atua hoje em dia. Por isso, fizemos uma pesquisa com a seguinte pergunta: qual, em sua opinião, é o principal agravante da intolerância política? Após a pesquisa, concluímos que 68% das pessoas votaram em mídias, tais como Facebook e televisão, 16% em fake news, 12% em senso comum e 6% não soube responder ou votou em outros. No período eleitoral, a discussão política em redes sociais torna-se maior ainda, além da banalização de debates políticos e radicalismos. Porém, o problema não consiste nesses debates, mas sim na falta de respeito e aceitação do diferente. A liberdade de expressão que consiste dentro da democracia pode gerar a falsa ideia de que todos possam expressar suas ideologias sem qualquer limite. Porém, esses ideais podem se chocar com os direitos individuais do outro e o respeito. O problema ainda se agrava quando informações e opiniões são compartilhadas sem fundamentos verídicos, as fake news. É importante saber que o Brasil, após Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos com a ONU, garante a liberdade de expressão e a segurança de quem queira expressar sua opinião. Porém, cabe regulamentar esse direito para que não fira a liberdade individual de outra pessoa. Temos como exemplo crimes contra a honra, como calúnia, injúria e difamação, assim como as incitações e os discursos de ódio. Controlar essas opiniões de caráter ofensivo tornam-se cada vez mais difíceis, não apenas nas mídias, mas também no cotidiano, assim como também a dificuldade de aceitar ideologias políticas e a liberdade política, resultando então na banalização do ódio e da violência, assim como o efeito reverso, a impossibilidade de expressar qualquer opinião. Santo Agostinho fala a respeito do uso consciente da liberdade, pois além de poder gerar o bem, o indivíduo fica aberto à possibilidade de pecar. Numa comparação filosófica, podemos relacionar a liberdade de expressão com o livre-arbítrio, trabalhado por Santo Agostinho. Em sua concepção, Deus concedeu aos seres humanos a capacidade de agir livremente, e assim o uso consciente da liberdade, que seria o uso da razão, uma vez que o uso da paixão possa representar a privação do bem. Santo Agostinho fala a respeito do uso consciente da liberdade, pois além de poder gerar o bem, o indivíduo fica aberto à possibilidade de pecar. A escolha do que fazer em cada situação pode ser caracterizada pela ética. Segundo Aristóteles, as pessoas precisavam ser instruídas para atuar na vida política, e elas então atingiam a felicidade ao levar uma vida virtuosa e moderada. Assim como Platão, que prezava o bem, que poderia ser atingido também por uma vida virtuosa. Para que a virtude pudesse ser alcançada, era necessário o equilíbrio da intelectualidade e o prazer, por meio da educação e intervenção do Estado, apresentando a filosofia à população. O grupo então realizou uma entrevista com Carlos Alberto Martins, advogado e ex-secretário da Cultura de São João de Meriti. Além disso, atuou como coordenador geral de campanha de candidatos para prefeito, deputado federal e governador do estado do Rio de Janeiro. Então questionamos sobre sua visão a respeito da intolerância política e quando ele acredita que essa começa. Bom dia. Meu nome é Carlos Alberto Martins, do Rio de Janeiro. Hoje com 49 anos, advogado, empresário. Porém, durante muitos anos da minha vida, eu ocupei algumas funções dentro da política aqui no estado do Rio. Eu tive uma atuação bastante relevante em 3 cidades, Nilópolis, Duque de Caxias e principalmente São João de Meriti, onde eu ocupei o cargo de secretário de Cultura, Esporte e Lazer. Em relação ao significado da intolerância política,
Para mim, existem duas situações. A primeira, uma grande parcela da nossa população, ela com certeza prefere falar sobre futebol. Prefere falar sobre futebol em vez de tratar de política. Isso não apenas em épocas de eleição, mas eles preferem buscar uma válvula de escape por não saber debater sobre determinado assunto e principalmente achando que o problema que está ao seu redor não lhe diz respeito. Essa é uma questão da intolerância. A segunda, no meu modo de ver, é quando nos deparamos com uma outra pessoa que, devido à intolerância que ela tem, ela não quer argumentar, ela não quer debater, ela não quer expor e, principalmente, não quer ouvir a opinião do outro, pois ela acha que apenas a sua opinião que está correta e, mediante esse pensamento, esse posicionamento, não aceita, não tolera a opinião dos demais. Então, o significado em si da intolerância, para mim, tem esses dois aspectos na nossa sociedade brasileira. Análise geral, até a intolerância política tem seu lado positivo, como não tolerar a corrupção, desigualdade e injustiças a favor da sociedade. Mas a questão é quando nega a existência do outro e sua liberdade, quando não consegue lidar com a diversidade. As discussões saudáveis são trocadas por discursos de ódio, perdendo a capacidade ética de ouvir e respeitar pela violência.